Vamos lá, ficou para abril a apresentação da nova regra fiscal. Lula disse hoje que é preciso discutir um pouco mais a proposta entregue a ele pelo seu ministro da Fazenda, o ministro de Lula, Fernando Haddad, e que o governo não tem a mesma pressa de pessoas do setor financeiro. Reportagem de Rudá Moreira. Segundo apurou a CNN, o adiamento se deu pela indefinição de alguns parâmetros da nova regra fiscal. Há decisões que ainda precisam ser tomadas, principalmente sobre o espaço que o governo terá para realizar gastos no futuro. A ordem é encontrar uma forma de conciliar os pedidos de Lula para preservar recursos para investimentos públicos e gastos sociais com uma trajetória saudável da dívida pública. O que nós queremos achar, e não é uma tarefa simples, é a linha fina que permita ao governo honrar os seus compromissos de campanha, né, e, simultaneamente, oferecer ao Estado brasileiro, e não ao governo, mas ao Estado brasileiro, uma base fiscal sustentável para responder aos direitos sociais que estão previstos na Constituição. Lula avaliou ainda que, se apresentasse a proposta antes da viagem presidencial à China, o projeto ficaria sem ninguém para defendê-lo no período, o que poderia causar oscilações no mercado financeiro e dar força à oposição para fustigar a medida. O presidente espera também que, nesse tempo, diminua a pressão que parte do PT exerce sobre a proposta, cobrando um ritmo mais gradual no ajuste do que aquele pretendido por Haddad. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reclamou a aliados sobre o adiamento da divulgação do arcabouço. Lira se reuniu com Haddad na última segunda-feira e já organizava, a pedido do ministro, encontros com parlamentares para a apresentação da matéria. No entendimento de Lula, porém, é preciso que toda a cúpula do governo esteja presente em Brasília e empenhada na aprovação da proposta. O Haddad não pode, comunicar uma coisa e sair. Você percebe? Seria estranho. Eu anuncio e vou embora. Não, o Haddad tem que anunciar e ficar aqui para debater, para responder, para dar entrevista, para visitar, conversar com o sistema financeiro, conversar com a Câmara dos Deputados, conversar com o Senado, conversar com os outros ministros, conversar com o empresário. Outra pauta prioritária do governo, a reforma tributária também teve sua previsão de aprovação postergada por Haddad. Eu penso que nós temos total condição de votar na Câmara entre junho e julho e no Senado no segundo semestre. Antes, o governo pretendia que a tramitação do texto fosse concluída ainda no primeiro semestre. Tem mais uma frase importante do ministro da Fazenda, de poucos instantes atrás, que a gente gostaria que vocês conferissem. Ele disse que não haverá uma transição para as áreas de... Perdão, haverá. Deixa eu me corrigir. Haddad disse que haverá sim uma transição para as áreas de saúde e educação, que, segundo ele, vem sendo prejudicadas desde a regra do teto de gastos lá do governo Temer. Vamos conferir o que ele disse. A regra do teto, ela mudou completamente isso. Então, como a gente está saindo de uma regra muito rígida, que retirou muitos recursos, retira muitos recursos da saúde e da educação, nós temos que imaginar uma transição para o novo arcabouço que contemple a reposição das perdas dos dois setores. A saúde e a educação perderam recursos com a regra do teto. Como vai vir um novo arcabouço fiscal, nós temos que pensar uma regra de transição. Está tudo aberto, Raquel. Na prática, o que ele está dizendo é isso. Há implícito naquela primeira declaração dele, está a admissão que entre promessas eleitorais e uma, como ele mesmo falou, sólida base fiscal para o Estado brasileiro, há um problema. Uma coisa não combina com a outra. Ele acrescenta isso agora, uma regra de transição que significa dizer, na prática, eu gostaria de ouvir você, olha, se tratando desses assuntos do coração ou da campanha eleitoral do presidente, aí não tem limitação. William, o que eu consegui entender dessa história? Isso não estava previsto, essa regra de transição. Acabou sendo uma reação do presidente Lula. A gente viu todas as declarações que o Lula vem dando nos últimos dias. Ele estava incomodado com o arcabouço fiscal. E o que o Haddad está fazendo ali de argumentação técnica
A saúde e a educação, elas têm um mínimo constitucional, elas têm regras, uma varia conforme a receita líquida, a outra conforme... Tenho até aqui os dados certinhos. A saúde é 15% da receita líquida, a educação é 25% da arrecadação. Desde o teto de gastos, essas despesas vêm crescendo só em relação à inflação. Quer dizer que elas vêm crescendo menos do que o que estava estabelecido na Constituição antes do teto de gastos. O que o Haddad está dizendo que ele vai fazer? Que ele vai ter uma regra para controlar o gasto, mas saúde e educação vão estar fora. Durante um período, elas vão crescer mais do que isso para poder compensar o que elas não cresceram de 2017 para cá. É um pouco confuso, porque isso é um mínimo obrigatório, não é um máximo obrigatório. Não existe um máximo obrigatório. Na prática, é como se ele estivesse tirando saúde e educação de dentro da regra fiscal que ele está criando. Despesas importantes, mas que são muito significativas, muito pesadas. A manchete dessa frase é: na prática, ele está tirando fora do regime de controle, que não sabemos ainda qual é, né? Exato, não sabemos qual vai ser o indicador de controle. Daniel. Quanto mais exceções, William, mais você fragiliza a sinalização de que, a partir do arcabouço fiscal, a gente teria uma política fiscal sólida, confiável e com uma trajetória descendente da dívida. O que soou muito pouco convincente foi a justificativa dada pelo presidente para o adiamento da apresentação desse novo marco fiscal. A viagem da China já estava prevista desde janeiro, desde que o presidente foi a viagem anterior dele aos Estados Unidos, na Casa Branca, há mais de um mês. A viagem a Pequim já estava prevista. E qual que era o sentido? Foi o próprio governo quem se impôs esta data, esta semana, como um limite para apresentar o marco fiscal, a proposta de marco fiscal, não à toa. O próprio Haddad e o próprio Lula endossaram esse prazo, essa ideia de apresentar por esses dias. Para quê? Porque a gente vai ter a reunião amanhã do Copom, a definição da taxa de juros. A reunião, na realidade, já começou hoje, né? Mas amanhã a gente vai ter a definição pelo Banco Central, provavelmente a manutenção da taxa de juros, mas uma reunião que eu considero a mais difícil até hoje do Banco Central independente. O cenário mudou muito e era muito importante, entre vários componentes que a gente pode analisar aqui ao longo do programa, mas um dos componentes importantes para a decisão, não propriamente de quanto vão estar as taxas de juros nos próximos 45 dias, mas a sinalização, as palavras, as expressões usadas no comunicado e na ata do Copom, mais adiante, isso era essencial, o marco fiscal era essencial. Deixa eu só separar esses dois aspectos. Primeiro, o que o Lula quer que o Haddad consiga para ele? Ou o que ele quer obrigar o Haddad a conseguir? A segunda é o que isso tudo significa do ponto de vista da reunião que começou hoje e tem a sua definição amanhã. Vamos só separar os dois capítulos. O que o Lula quer, Caio? William, eu não separaria essa reunião do Copom do adiamento da apresentação do arcabouço fiscal. Muito ao contrário, eu colocaria como uma vinculação direta. Falou-se muito que o arcabouço fiscal, a ideia era apresentá-lo antes da viagem à China, mas, na verdade, a ideia sempre foi apresentar o arcabouço fiscal depois da reunião do Copom. Por quê? Porque, desse modo, o PT, a ala política do governo, e aí, para te responder, o presidente da República, conseguem ampliar o rol de argumentos para, vamos dizer assim, desidratar o arcabouço fiscal apresentado pelo Fernando Haddad. Porque, de fato, pelo menos nas nossas apurações aqui da CNN, essa questão da saúde e da educação, ela nunca foi aventada. Há uma semana, pelo menos eu, quando questionei ali alguns integrantes graduados da equipe econômica, havia uma clareza de que não haveria qualquer exceção à regra. E hoje, depois da reunião de sexta-feira, depois da reunião do Haddad com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco ontem, justamente a declaração mais forte que ele dá, com novidade, com notícia, é de uma regra de transição. Então é preciso olhar o adiamento
com a reunião do Copom, porque a provável manutenção da taxa de juros amanhã vai reforçar o discurso do PT e da ala política para desidratar mais ainda o arcabouço fiscal da equipe econômica. Eu leio do que você está dizendo o seguinte, Caio, do ponto de vista da estratégia, ou da tática, melhor dito, da tática política nessa questão, o Lula parece ter se convencido que é melhor tomar a pancada da manutenção da taxa de juros, porque isso lhe dá argumentos políticos para enfraquecer uma eventual regra mais rígida de controle de gastos. Eu interpretei você corretamente? É isso, William. William, eu sempre disse aqui, para o governo é extremamente satisfatório você ter o Roberto Campos Neto no comando do Banco Central. Ele é o inimigo aliado, o inimigo ideal, o adversário ideal, é o bode na sala, é aquele com quem todo o governo, a ala política do partido, dos trabalhadores pode bater sem poder tirar. E qualquer eventual prejuízo para a economia brasileira, um baixo crescimento, uma inflação alta, queda no desemprego, tudo você pode atribuir à taxa de juros, mas porque aí é a única eu vou que o PT passar... Eu vou passar a palavra para a Raquel, mas aí, seguindo o teu raciocínio, Caio, não fica outra conclusão a não ser a seguinte: isso tudo é um pretexto para conseguir um afrouxamento da regra, Raquel. Não, é interessantíssimo o que o Caio conta, porque a gente percebe dentro do governo duas visões e duas táticas absolutamente distintas. Porque a visão e a tática da equipe econômica era apresentar um arcabouço fiscal crível, fazê-lo antes da reunião do Copom, para, junto com a mudança no cenário externo, que temos uma crise bancária lá fora, mais fraca que a de 2008, certamente, mas dar ao Roberto Campos Neto e a todos os membros do Copom tranquilidade para sinalizar no comunicado um início da queda da taxa de juros. Era o plano da equipe econômica, né? Você dar previsibilidade ao mercado, fazer uma sinalização nesse sentido. O que o Caio descreve como uma tática, né, como um plano, é você desidratar a regra fiscal, criar uma discussão que não estava prevista antes, mas que é muito cara ao presidente, que é a questão da saúde, da educação e etc., para continuar batendo no Banco Central, porque sem o arcabouço fiscal fica muito difícil para o Banco Central dar essa sinalização, embora eu acho que ainda venha alguma coisa, porque a mudança no cenário externo é muito importante. Então, assim, duas visões de mundo e duas táticas absolutamente diferentes dentro do mesmo governo. Eles não podem ter os dois razão ao mesmo tempo. O Daniel está me pedindo a palavra. É que eu só fico imaginando o seguinte: imagine que nós somos aqui os 9 diretores do Copom reunidos para analisar o cenário 45 dias depois da última reunião. O que aconteceu desde então? Crise no varejo brasileiro com Americanas e outras companhias. Roberto Campos Neto dá uma entrevista na TV hasteando a bandeira branca. Governo reonera combustíveis, o que o Banco Central entende como uma medida positiva. Bancos americanos quebram, o Credit Suisse precisa ser salvo. Preço internacional do petróleo voltando para os níveis pré-pandemia. Risco de recessão global crescendo. Você tem todos os elementos ali colocados para que o Banco Central, de fato, faça um aceno, ainda que não reduza os juros agora. Se você cria um ambiente político em que o governo não colabora com a sua parte, não apresenta um marco fiscal e ainda sinaliza, por meio do presidente da República, que gasto em educação e saúde é investimento puro, não é gasto na realidade, o Lulanomics que você mencionou, William, você complica o trabalho do Banco Central. Você complica e deixa, principalmente o Roberto Campos Neto, numa posição extremamente delicada, porque se ele sinaliza que os juros vão se manter por mais tempo, no comunicado do Copom, ele contrata uma briga para ele e para a própria diretoria. E se ele diz que, por acaso, a gente pode ter algum afrouxamento aqui da política monetária e um corte nos juros ali na próxima reunião ou em junho, ele está colocando em xeque a credibilidade do Banco Central. Então, por isso que eu mencionava que eu acho que essa é a reunião
mais difícil da história do Banco Central Independente do Brasil. Deixa eu só acrescentar um ponto ao Daniel. Eu não estou complicando só a vida do Roberto Campos Neto ou do Banco Central. Quando o governo toma esse tipo de atitude, ele está complicando o desempenho econômico do país. Claro. Porque você tinha todo um cenário que poderia se materializar numa redução de juros mais cedo do que a gente imaginava, por todos esses pontos que o Daniel elencou. Você tinha uma equipe econômica planejando um arcabouço fiscal que poderia ser crível, e aí você vem com toda uma artilharia, toda uma nova discussão, onde você dá um tiro no seu próprio pé. Raquel, porque, assim, estamos falando em duas alas, mas tudo é governo. Você mesma descreveu algo que a gente teria que tirar aí dos livros especializados, que chama-se quase esquizofrenia, porque, na verdade, está se sabotando aquilo que poderia ser a favor de quem quer a, digamos, redução da taxa de juros, assumindo que haja um raciocínio político por trás disso. Quem é responsável pelo raciocínio político que você descreveu, Caio? O que você descreveu é uma manobra política destinada a criar um pretexto para, através disto, porque o Banco Central é visto por um setor do governo, um setor do PT, como adversário. Roberto Campos Neto é visto como infiltrado do bolsonarismo, dedicado dia e noite a sabotar o que são as promessas eleitorais do presidente eleito. Aí cria-se um pretexto para conseguir uma norma fiscal frouxa. Isto foi um raciocínio político ou é puro oportunismo? William, a decisão pelo adiamento foi do presidente da República, né? O texto primário, pelo menos, foi apresentado na sexta-feira passada, né? Naquela reunião que teve às 15 horas lá dentro do Palácio do Planalto. Eu acho que é importante pontuar. A gente está falando de um governo que, beleza, tomou posse no dia 1º de janeiro, mas ganhou a eleição no dia 29 de outubro. Um governo que, entre o primeiro e o segundo turno, foi cobrado, muito cobrado, justamente por não ter um plano econômico. E esse plano econômico ainda não é conhecido. É surpreendente que mesmo nas conversas diretamente do Haddad com o Lira e com o Pacheco, não foi apresentado. Ninguém viu o projeto. Tudo que a gente sabe do projeto é por ouvir dizer, ou por ouvir falar, ou quando o ministro Fernando Haddad coloca e esclarece o que é, como agora, são linhas gerais. Não se sabe o que tem, né? E dentro do que foi apresentado também ninguém sabe, né? A gente sempre ouviu, sempre em linhas gerais. Eu não colocaria que eles adiaram tão somente por causa da reunião, mas convencionou-se ali, olha, como a justificativa do próprio presidente, você precisa ouvir os políticos. O Haddad foi lá e ouviu os políticos na segunda-feira. Ele não fez outra coisa nos últimos tempos, Caio, a não ser falar com um político, com um economista. Ele estava metido num seminário no Rio na segunda e na terça, só tratando disso. E como é que se explica uma política fiscal em virtude de uma taxa de juros desse tipo. O seminário inteiro foi montado no BNDES para favorecer uma visão a respeito de como que uma economia é operada. E a visão é, os juros são os responsáveis principais pela, digamos, pouca capacidade de crescimento potencial da economia brasileira. Essa é uma das grandes conclusões onde estava metido o ministro da Fazenda nesses últimos 2 dias. Ele só participou remotamente, William. Ele fez um encerramento remotamente. O contexto era esse. Mas ele está participando o tempo todo desse tipo de conversa. Ele não fez outra coisa em Brasília a não ser falar com políticos. E ele já vinha, ele tinha jantado com o Arthur Lira antes do Lula determinar essa conversa. Agora nós estamos diante de uma realidade diferente. A realidade é a seguinte, não há mais pressa em apresentar um arcabouço fiscal, Daniel. E o que o ministro disse agora no começo da noite, agora há pouco tempo atrás, é que está claro que o que o presidente queria, ele vai tentar conseguir. O que se gasta nesses dois títulozinhos, saúde e educação, não conta como despesa. No fundo, na prática, é isso que nós estamos percebendo. Somos obrigados a dizer, não temos os dados fundamentais. Nós estamos percebendo isso dessa maneira, Daniel. E veja, William, que a gente já discutiu isso aqui várias vezes anteriormente, que no fundo, não é como equipes econômicas, áreas econômicas de governos passados em que a gente tinha algum tipo de tensionamento interno na própria equipe econômica. Aparentemente, veja, Fernando Haddad apresentou o arcabouço fiscal
para Roberto Campos Neto, para Alckmin, para Simone Tebet, e não houve nenhuma dissonância ali considerável, né? Pelo não menos em apareceu público, nada. né, Daniel? Pelo menos em público. Aparentemente não, e não vazou nada. A partir do momento que chegou no Palácio do Planalto, começou a haver o enfrentamento do próprio PT, de Rui Costa, o tweet já tradicional, já se fazendo tradicional, de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e agora do próprio Lula. Fica muito claro que o próprio Lula não gostou de tudo que foi apresentado. E como diz muita gente aqui, no fundo, o que Gleisi expressa nas redes sociais coincide muito com o pensamento do próprio Lula. É isso que se viu, que o maior adversário, talvez, para a entrega do ministro Fernando Haddad não são seus colegas ali de equipe econômica, mas o próprio PT. Não, o que a gente sente Oi, William, por favor. Prossiga, Caio, por favor. Não, o que a gente Palavra sente é a equipe econômica muito coesa em relação à gestão. É uma equipe econômica que foi a primeira a assumir, né, de todos os ministérios. Esse ministério que até hoje está sem equipe, está sem número 2, número 3. Eles pensam muito e jogam muito juntos. De fato, no momento em que isso chegou ao Palácio do Planalto, começou-se aí o bombardeio. E penso também, mas isso não é uma apuração, é mais um feeling meu, que o Lula quis, ao adiar, não querer manchar aí, ou pelo menos competir com o arcabouço fiscal no noticiário em relação à viagem dele à China. Acho que teve também um pouco, mas isso não é apuração. O anterior era apuração. Agora é mais uma avaliação de que, porque se o arcabouço fosse anunciado hoje, amanhã ou ontem, acabaria inevitavelmente competindo com a viagem e a grande comitiva aí presidencial para a China. Eu acho que... Lula, só... Peraí, a Raquel, fazer nossa moça Raquel. Uma pontuação rápida. A Gleisi publicou um tweet, né? A gente teve o seminário todo no BNDES, mas quem está na linha de frente, batendo nos princípios do que seria um arcabouço fiscal, não no arcabouço fiscal em si, mas no princípio do controle de gasto, é o próprio Lula. Então, esse é o ponto que eu queria pegar. Em alguns dias, nos últimos dias, quem vem batendo nos princípios, quem está no enfrentamento, é o próprio Lula. A sensação que dá é que quem está contra e quem está no embate político do que o ministro Fernando Haddad vem tentando emplacar e apresentar é o Lula. Parece que ele diz ao Haddad, vai lá, negocie, modifique, mas é ele que está se colocando contra. Eu tenho que pegar o que os atores dizem, certo? Eu tenho que considerar o que os personagens políticos dizem. Eu volto a essa expressão usada pelo ministro da Fazenda, que nós colocamos lá na reportagem do Rudá. Ele quer dotar o Estado brasileiro, ele não fala o governo, ele quer dotar o Estado brasileiro, ou seja, vai além de um período de administração, de uma base fiscal sólida. O que o presidente parece demonstrar, e aí eu estou dizendo parece demonstrar, é que ele não acredita numa base fiscal sólida. Simplesmente porque a visão dele do que seja o funcionamento de uma economia não tem como ponto de partida uma base fiscal sólida. É uma visão de mundo oposta ao que toda a ortodoxia econômica parece ter colocado, inclusive na cabeça do atual ministro da Fazenda, Daniel. No fundo, William, corroborando o que você está dizendo, eu acho que a grande pergunta é se o gradualismo econômico apregoado por Fernando Haddad vai prevalecer neste governo. Porque desde que iniciou a sua gestão, o que o Fernando Haddad tem tentado é fazer uma política econômica, uma transição mais gradualista, enquanto que se percebe, digamos... Mas transição gradualista rumo ao quê? Rumo, certamente, a um Estado mais presente, uma cartilha não exatamente ortodoxa, isso não está colocado, mas eu acho que esse cavalo de pau que Fernando Haddad tenta evitar a todo custo, por meio de gradualismo, por meio de reformas econômicas, né? Isso o que o PT resiste. Hoje o presidente Lula voltou a falar de reestatização da Eletrobras, por exemplo, né? Isso que está colocado. Se você faz um giro abrupto de política econômica e de modelo de Estado, ou se você vai numa transição mais gradualista. Acho que é isso que está em xeque.